Senhoras e senhores, sejam bem-vindos nesse retorno do café. Pedimos que todos se acomodem, coloquem os celulares no modo silencioso, para que a gente retome os debates nesse momento. Teremos início do painel 5, que visa tratar do controle e da eficiência, como melhorar a qualidade do gasto público. E para presidir esse painel, convidamos ao palco a doutora em Direito Público e professora do IDP, Tereza Mello. Convidamos ainda os palestrantes, conselheiro do Tribunal de Contas do município de São Paulo, doutor João Antônio da Silva Filho. E o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, doutor Alisson Carvalho de Alencar. Passo a palavra à doutora Tereza Mello para que possa conduzir o painel 5. Alô, bom dia, muito obrigada. Bom dia a todos e todas. É um prazer, uma honra estar presidindo esta mesa sobre gasto público, qualidade do gasto público, nesse congresso que já é referência em Brasília e nacionalmente sobre gestão pública. Nunca é demais conversarmos sobre esse tema, certo? E fico muito feliz de estar aqui. Gostaria de agradecer a todos os presentes, a todos que estão aqui presencialmente e também aqueles que estão acompanhando o nosso congresso remotamente de forma online. Temos muitos inscritos de forma online e queria também saudar a participação e o interesse de todos. Gostaria também de agradecer o convite, terem aceitado o convite para estarem aqui, nossos conselheiros, Dr. João e Dr. Alisson, do Tribunal de Contas do município de São Paulo e do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. A gente costuma conversar bastante sobre o Tribunal de Contas da União, e precisamos também ter olhos e estudos e atenção ao trabalho dos tribunais de contas em outros níveis federativos que não apenas o nível federal. Então, sem maiores delongas, já estamos com o nosso horário apertado. Eu passo a palavra para o doutor João, que fará a primeira exposição. Muito obrigada. Quero iniciar essa minha fala agradecendo sinceramente o convite dos organizadores desse evento e a presença de todos e de todas. É uma honra compartilhar este espaço de reflexão com um público plural, qualificado, especialmente em um tempo histórico em que o diálogo democrático e respeitoso se torna tão necessário. Quero saudar e cumprimentar a mesa, a doutora Tereza, prazer enorme, o meu queridíssimo colega de um tribunal tão respeitado no sistema de tribunais de contas no Brasil, vanguarda do nosso sistema, Tribunal de Contas do Mato Grosso. Falo aqui não como alguém que detenha verdades absolutas, mas como alguém que acredita profundamente no valor do debate público, na escuta
e da construção do conhecimento de forma coletiva. Afinal, a democracia não se fortalece pela uniformidade das opiniões, mas pela capacidade de conviver com as diferenças, e preste atenção, sem destruir a legitimidade do outro. Eu quero iniciar essa minha fala com uma citação atribuída aos sofistas e muito difundida no Brasil pelo filósofo e teólogo Leonardo Boff. E a frase é o seguinte: todo ponto de vista é visto de um ponto. Muda-se o ponto, muda-se a vista. Eu falo isso... Aliás, os sofistas foram pensadores da Grécia Antiga que valorizavam a argumentação, a linguagem e a pluralidade de perspectivas. Para eles, a verdade não era absoluta e imutável, mas algo construído no diálogo e no confronto de ideias. Vejam vocês, nós ouvimos aqui palestras magníficas que me antecedeu. E eu introduzo essa minha fala a ideia de que o direito não se concretiza nas normas. O direito se concretiza na norma interpretada. E se o direito se concretiza na norma interpretada, o direito está sempre sujeito às circunstâncias. E para ajustar o desenrolar da minha fala aos tempos atuais, recorro também a um autor que se tornou uma das principais referências para compreendermos os desafios das democracias contemporâneas. Falo do justo filósofo italiano Norberto Bobbio. Bobbio nos ensina que a democracia é o governo das regras e não dos homens. E continua o jurista italiano: a democracia é, antes de tudo, um método para tomar decisões coletivas. E segue o justo filósofo: a democracia vive do dissenso e não da unanimidade. As observações do justo filósofo italiano é particularmente relevante nos dias atuais. A democracia não pressupõe unanimidade, pois a unanimidade significa conformidade absoluta de opiniões, algo incompatível com as sociedades complexas, plurais e desiguais. O que sustenta a experiência democrática não é a eliminação de conflitos, mas a capacidade institucional de administrá-los civilizadamente, de construir acordos. E acordos é diferente do consenso. O consenso, como disse antes, é uma conformidade geral de opinião, impossível nas sociedades complexas e de massas. Acordos, você acorda hoje, amanhã esse acordo poderá ser refeito, rediscutido. Portanto, a democracia, ela é resultado do que eu chamo, no livro que presenteei a Tereza, A Era do Direito Positivo, a democracia é o resultado de um consenso progressivo. É justamente nesse horizonte que se insere a reflexão sobre o controle externo e a efetividade das políticas públicas. Precisamos compreender como as instituições de controle podem fortalecer a democracia, ampliar a capacidade do Estado de responder às desigualdades sociais
e contribuir para a concretização dos valores constitucionais inscritos na Constituição de 1988. As reflexões, por mim aqui desenvolvidas, têm raiz direto na pesquisa de doutoramento que tive a honra de realizar sob a orientação do ministro Bruno Dantas, jurista de notável envergadura, intelectual, cujo pensamento sobre o controle externo, democracia e efetividade das políticas públicas constitui uma referência no direito brasileiro contemporâneo. Não por acaso, os temas que estruturam esta minha palestra, a tensão entre desigualdade estrutural e democracia substantiva, o papel transformador da Constituição de 1988 e a efetividade da atuação do controle externo foram precisamente aqueles que, sob a orientação generosa do ministro Bruno Dantas, moldaram a tese de doutoramento que defendi, cujo título é Estado, Democracia e Controle Externo das Contratações Públicas, que ora permito compartilhar com essa audiência. Em um Estado democrático de direito, comprometido com a erradicação da pobreza, a redução das desigualdades e a promoção da dignidade da pessoa humana, nos termos do artigo 3º da Constituição Federal, a persistências de profundos abismos socioeconômicos revela um déficit na concretização das finalidades fundamentais do Estado brasileiro, tal como delineado no citado artigo 3º da nossa Constituição. Aquilo que parte da doutrina jurídica brasileira classifica como normas programáticas na Constituição, muitas vezes tratadas como dispositivos de eficácia limitada, eu prefiro compreendê-las como mandados constitucionais de transformação da realidade brasileira. Não são promessas decorativas, são compromissos normativos que vinculam o Estado brasileiro e orienta a formulação, a execução e o controle das políticas públicas. E aqui eu presto a atenção de todos. Desigualdades excessivas desorganizam o tecido social, enfraquece o sentimento de pertencimento coletivo e ampliam o ressentimento social, terreno fértil para o avanço do autoritarismo. Nesse contexto, a democracia corre o risco de ser reduzida a um ritual meramente formal, incapaz de concretizar seu verdadeiro conteúdo material. Pois sem um grau minimamente razoável de justiça social, a democracia pode sobreviver apenas como aparência institucional, esvaziada de efetividade e distante das necessidades da população. Nesse ponto, é importante afirmar com clareza: democracia e controle são parceiros inseparáveis. Não há democracia substancial sem mecanismo de vigilância, responsabilização e correção de rumos. O poder, quando não é controlado, tende ao abuso. Já escreveu o Norberto Bobbio. E a administração pública, quando não é permanentemente fiscalizada, corre o risco de se afastar de sua finalidade constitucional. Por isso, no Brasil, o controle democrático se manifesta em múltiplas dimensões. Há o controle social, exercido pela cidadania ativa. Há o controle promovido por uma imprensa livre, ética e indispensável para iluminar o espaço público.
ao controle interno realizado no âmbito da própria administração e ao controle externo confiado em grande medida às instituições de fiscalização superiores, entre as quais se destacam os tribunais de contas. É sobre este último que pretendo agora concentrar a minha exposição. A Constituição de 1988 foi particularmente generosa com o controle externo exercido pelos tribunais de contas. E talvez tenha sido assim, porque o Constituinte compreendeu, com lucidez, que não há democracia sem controle, assim como não há controle legítimo fora dos marcos democráticos. Quando o controle externo funciona bem, protege o patrimônio público, aperfeiçoa a gestão, previne desvios, corrige distorções e contribui para a efetividade das políticas públicas. Mais do que isso, ele ajuda a aproximar a ação estatal dos objetivos fundamentais da República. Neste contexto, eu quero destacar as modalidades de controle. Destaco 2 gêneros de controle. O posterior, também chamado de repressivo, e o preventivo. O controle posterior, também chamado de repressivo, é aquele que se realiza após a produção dos efeitos do ato administrativo. Por exemplo, em uma execução contratual, ao serem constatadas irregularidades ou ilegalidade, o julgamento pelo Tribunal de Contas no controle posterior ocorre, em regra, apenas após o término da vigência do contrato, momento em que a execução já se exauriu. Nessa hipótese, a atuação do tribunal se dá quando o recurso público já foi gasto. Possível dano já se consumou. E a política pública já produziu efeitos, muitas vezes negativos, sobre a sociedade. Na modalidade de controle posterior, reside um ponto crucial: julgar, anos depois da concretização dos efeitos do ato administrativo, em muitos casos, significa reduzir drasticamente a utilidade prática do controle. Isso se torna ainda mais sensível em uma época em que grande parte dos contratos administrativos é de longa duração. Julgar uma execução contratual 10, 15, 20, 30 anos depois pode representar, do ponto de vista da efetividade, uma resposta tardia, de alcance limitado e, em certas situações, quase inócua. Como diz o ditado popular, quando o controle chega apenas depois da consumação plena dos efeitos de uma medida administrativa, muitas vezes Inês já é morta. Não se está aqui a negar a importância do controle repressivo. Ele continua indispensável para responsabilizar agentes que atuam de má fé ou com desídia, bem como para declarar ilegalidades, impor sanções e afirmar a autoridade da ordem jurídica. Mas, sozinho, o controle posterior não basta para a complexidade do Estado contemporâneo. É por isso, e aqui, nessa parte final da minha fala, eu quero dedicar muita ênfase, é por isso que ganha centralidade o controle preventivo, isto é, o controle que se realiza antes da consolidação dos efeitos do ato administrativo. O controle preventivo é um gênero que compreende, em linhas gerais, 2 espécies: o controle prévio e o controle concomitante. O controle prévio é aquele que ocorre antes da formação ou da prática definitiva do ato administrativo. Em outros termos, o controle prévio
incide na formação do ato administrativo. São exemplos desse tipo de controle: a análise da minuta de edital de licitação, a avaliação de risco de determinada contratação, ou ainda a apreciação de pedidos de reequilíbrio econômico e financeiro antes de sua formalização. Já o controle concomitante é aquele que se realiza após a edição do ato administrativo, mas antes da completa produção ou consolidação de seus efeitos. Trata-se de um acompanhamento simultâneo de uma execução contratual em curso, que permite corrigir falhas, interromper ilegalidades, reorientar procedimentos e evitar que o dano se consuma. É, por assim dizer, o controle que acompanha o movimento da administração enquanto ele ainda pode ser corrigido. A lógica do controle prévio e do controle concomitante é simples, mas profunda. Chegar antes do desperdício do dinheiro público, antes da ineficiência consolidada e antes da frustração do interesse coletivo. Em tempos de alta complexidade administrativa, contratos cada vez mais sofisticados e de longa duração, inovação tecnológica acelerada, crescente pressão por resultados, o controle preventivo deixa de ser mera técnica acessória para se afirmar como exigência institucional da boa governança democrática. Sempre com a devida observância dos limites constitucionais, sem invadir as competências atribuídas aos demais entes federativos. Para que o controle preventivo previna, seja de fato preventivo, seja realmente eficiente e eficaz, ele precisa de dispor de instrumentos concretos de atuação. Não basta conhecer em tese a importância de agir antes do dano. É necessário conferir ao controlador meios adequados para tornar a atuação efetiva. O primeiro desse instrumento é a medida cautelar. As cautelares constituem mecanismo clássico e indispensável para assegurar o resultado útil de um processo ou procedimento, bem como a utilidade do controle. Seus pressupostos são conhecidos: o periculum in mora, perigo na demora, e o fumus bonis iuris, fumaça do bom direito. Sempre que houver risco de lesão iminente a um direito, ameaça concreta ao interesse público, ou probabilidade relevante de ilegalidade, justifica-se a atuação cautelar do órgão de controle para impedir a consolidação de uma ilegalidade, de um dano ao erário ou de uma distorção incompatível com a ordem jurídica e o interesse público. E onde nós fundamentamos a cautelar? O Supremo Tribunal Federal, com fundamento na teoria dos poderes implícitos, derivada do constitucionalismo norte-americano, reconhece aos tribunais de contas como decorrência natural de suas competências constitucionais, assentando que o poder cautelar, ainda que implícito, é atributo indispensável à efetividade do exercício das atribuições expressamente conferidas às Cortes de Contas pela Constituição de 1988. Em matéria de controle preventivo, a cautelar tem papel decisivo. Ela permite interromper a marcha de um ato potencialmente lesivo antes dos seus efeitos, antes que seus efeitos se tornem irreversíveis, ou excessivamente onerosos à coletividade. Mas as cautelares, embora fundamentais, não esgotam o conjunto de instrumentos.
disponíveis para o controle externo. Outro instrumento de grande relevância são as auditorias operacionais. Seu valor está em examinar o resultado efetivo de determinada política pública, aferindo não apenas a regularidade formal dos gastos, mas a qualidade e a economicidade, a eficiência e a eficácia, e, em muitos casos, a efetividade da ação estatal. É o momento em que a técnica de auditoria fortalece a análise substantiva da boa aplicação do dinheiro público. A auditoria operacional não despreza a análise de conformidade, mas desloca o foco para uma pergunta decisiva. O recurso público está produzindo o resultado social que deveria produzir? Em um Estado orientado por finalidades constitucionais, centrada na superação das desigualdades sociais, essa pergunta é central. Outro instrumento importante do controle preventivo são os termos de ajustamento de gestão, que opera no plano da consensualidade institucional. À luz do ambiente normativo, inaugurado pela Lei de Introdução à Norma do Direito Brasileiro, a LINDB, e especialmente no que se refere à valorização da segurança jurídica, da motivação qualificada e da busca por soluções proporcionais e eficientes, os tribunais de contas podem e devem ampliar os espaços de constitucionalidade institucional. Nesse contexto, os termos de ajuste de gestão surgem como instrumentos valiosos para corrigir impropriedades, ajustar condutas administrativas, prevenir litígios mais gravosos e aperfeiçoar a gestão pública. Aqui, o controle não abdica do rigor, mas soma a ele uma dimensão dialógica. Trata-se de uma atuação que, sem renunciar ao interesse público, busca construir soluções viáveis, juridicamente adequadas e administrativamente úteis. O Tribunal de Contas, neste caso, exerce também funções pedagógicas, orientadoras e mediadoras de conflitos institucionais. Por fim, merece destaque o fortalecimento de mecanismos de promoção da consensualidade no âmbito da atuação do controle externo, cujos melhores exemplos são as denominadas mesas técnicas, já implementadas em alguns tribunais, e a Secretaria de Controle Externo de Solução Consensual e Prevenção de Conflitos, SESEX Consenso, instituída no TCU durante a presidência do ministro Bruno Dantas, que busca contribuir para a construção de soluções consensuais na administração pública, ampliando o diálogo institucional e a prevenção de conflitos, deslocando o olhar do controle externo para a efetividade do gestor público e para a construção de soluções acordadas. As mesas técnicas constituem espaço institucional de diálogo qualificado, nos quais divergências técnicas são expostas de forma clara, transparente e fundamentada, com vista à melhor adequação do interesse público. São ambientes de construção racional de soluções, em que a pluralidade de perspectivas técnicas pode contribuir para evitar equívocos, aperfeiçoar decisões administrativas e reduzir conflitos presentes e futuros. Além disso, as mesas técnicas podem servir, inclusive, como importante etapa preparatória para a construção dos termos de ajustamento de gestão, funcionando como locus de amadurecimento institucional, esclarecimento recíproco e formulação de saídas consensuais. Em síntese, o controle preventivo só alcança sua plena potência quando se vale de instrumentos que lhe permitam agir com tempestividade, profundidade técnica, racionalidade institucional e compromisso com os resultados. Cautelares,
auditorias operacionais, termos de ajustamento de gestão, mesas técnicas, não são meros acessórios procedimentais. São expressões concretas de um modelo de controle que busca proteger o interesse público antes que o dano se consolide. Tornar efetivos instrumentos de controle de natureza preventiva é exigência do próprio Estado democrático de direito, que não se satisfaz com o mero controle de conformidade das contas públicas, nem com a responsabilização a posterior de atos lesivos ao interesse público, mas exige o fortalecimento do controle por meios capazes de preservar em tempo real a integridade das políticas públicas e a efetividade dos direitos fundamentais que delas dependem. Para concluir, a Constituição de 1988 escolheu a democracia, mas escolheu também a redução das desigualdades e a justiça social e a efetividade dos direitos. Comprometeu-se igualmente com os objetivos fundamentais para a construção de uma sociedade pautada na redução das desigualdades, na justiça social e na efetividade dos direitos fundamentais, como prescreve o artigo 3º, que define a finalidade do Estado brasileiro. Não há democracia real onde o ponto de partida é brutalmente desigual. Não há república sólida onde o poder não é controlado. E não há controle efetivo quando ele chega apenas depois da consumação do dano. É por isso que o controle preventivo ocupa o centro do debate contemporâneo. Controlar antes é proteger melhor. Controlar com técnica é decidir melhor. Controlar com inteligência institucional é fazer com que o Estado se aproxime de sua finalidade constitucional. Ao final, o que verdadeiramente importa é elevar o controle externo à condição de instrumento essencial de efetivação da democracia, não limitando a fiscalização meramente formal, mas vocacionado a cumprir com rigor e efetividade as finalidades do Estado brasileiro expressa, e aqui mais uma vez eu cito, o artigo 3º da nossa Constituição. Afinal, como consagra o ditado popular, prevenir é melhor que remediar. Um controle eficiente é aquele que orienta a adequada aplicação dos recursos públicos. E a adequada aplicação do dinheiro público se concretiza quando as políticas públicas alcançam seus objetivos fundamentais de proteger o planeta Terra e promover o desenvolvimento integral da pessoa humana em todas as suas dimensões. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor João Antônio, pela exposição e por nos lembrar, né, que, ao fim e ao cabo, o controle deve sempre estar a serviço dos valores constitucionais da democracia, dos valores fundamentais e substanciais da nossa Constituição. A técnica não existe pela técnica, mas existe para promover os valores e objetivos da nossa República. Passo, então, a palavra, depois dessa aula de Direito e Filosofia Constitucional, ao doutor Alisson para a sua fala. Muito obrigada. Bom dia, amigos. Tudo bem? Tenho certeza que todos já estão cansados, com fome pelo adiantado da hora, mas aguentem alguns minutinhos, que eu tenho um recado que creio que possa ser útil para as senhoras e os senhores. Quero começar primeiro reconhecendo o trabalho fantástico
da BFP de dois gigantes que aqui se encontram. O Zilmar, meu amigo querido, e o João Trindade. Sem eles, nada disso estaria acontecendo. Parabéns pelo trabalho fantástico que vocês têm feito há muitos anos, tá? E ainda farão por muitas décadas. Quero também agradecer, e não há, doutora Cristina, doutora Tereza, pessoa melhor para nos presidir no dia de hoje. A senhora tem, permita-me chamar, você possui conhecimento na área de gestão pública. Durante muitos anos, mestrado, doutorado, professora do IDP, ensinando a fazer gestão pública de qualidade. E, por outro lado, ainda possui experiência como advogada da União, lidera projetos gigantes na administração pública federal. O mais recente é voltado à regulação do crédito de carbono no Brasil. Parabéns por sua atuação. E não poderia também, aí fico preocupado, porque falar após o meu grande amigo iluminado, que é o Dr. João, conselheiro no TCM de São Paulo, é sempre uma responsabilidade maior, sobretudo nesse horário com todos cansados, tá, Dr. João? Parabéns por sua palestra, sua manifestação. E ele falou com muita propriedade, amigos, do consensualismo nos tribunais de contas. E por que com propriedade? Porque as mesas técnicas nos tribunais de contas do Brasil iniciaram por meio da atuação do Dr. João lá no TCM de São Paulo. Eu mesmo, enquanto membro lá do Tribunal de Contas de Mato Grosso, fui aprender com o Dr. João lá no TCM para a gente poder fazer algo parecido também lá pelo Centro-Oeste. Tá? E quem sou eu, amigos? Fui olhar os slides que estavam ali. Sou Alisson Alencar, um prazer. Tá? Eu gostaria de, primeiro, cumprimentar esses verdadeiros guerreiros da administração pública que estão aqui até neste horário, na sexta-feira, buscando capacitação, buscando orientação, buscando se profissionalizar para desempenhar melhor as suas funções na gestão pública brasileira. Muito obrigado por vocês, senhoras e senhores gestores, servidores que estão aqui presencialmente, bem como os guerreiros que estão no vídeo, no online, também nos acompanhando. Sejam todos muito bem-vindos, recebam o meu carinho especial. O que eu faço? Amigos, eu sou conselheiro no TCE de Mato Grosso, fui por 15 anos procurador-geral, por 15 anos procurador do MP de Contas de lá, fui advogado da União também durante um bom período, assumi agora essa função. Na área acadêmica, sou pós-doutor pela USP na área de gestão de cidades inteligentes. E a gente vai trazer um pouco disso aqui para tentar trabalhar um pouco esse conceito com as senhoras e com os senhores, tá? Buscando sempre tornar a gestão pública mais útil para a sociedade brasileira. E assumi na Atricom um projeto também de muita responsabilidade de coordenar a coordenação geral do projeto de transformação digital dos municípios brasileiros. Nossa ideia é criar um grande plano de longo prazo para contribuir com todos os municípios e estados brasileiros em como a gente acertar, como a gente ser mais assertivo nessa condução da transformação digital. Tá bom? E o que a gente vai falar hoje? Sobre controle externo, tecnologia e qualidade do gasto público. E quando falo de tecnologia, eu sou um grande entusiasta desse tema. Fiz doutorado, pós-doutorado nessa área. E por que eu sou um entusiasta? Porque minha vida mudou completamente depois que eu passei a utilizar boas ferramentas tecnológicas para aprimorar a minha vida pessoal, a minha vida particular, o meu trabalho e assim como a minha vida acadêmica. Mas, como toda tecnologia tem um critério de dualidade, eu usufruo com muita responsabilidade. E é isso que eu quero trazer para as senhoras e para os senhores no dia de hoje. Por que tem esse critério de dualidade? Castells, que é um sociólogo espanhol, ministro das universidades por lá, já nos anos 80, quando iniciou a rede mundial de computadores, ele já percebeu que uma nova sociedade estava nascendo naquele momento, que era a sociedade em rede, da era da informação, que estava lá para encurtar caminhos. O conhecimento que antes era simplesmente ficava limitado na Europa e nos Estados Unidos, agora em segundos, em poucos segundos, poderia ser repassado para todos os rincões do mundo, inclusive aqui para o nosso Brasil. E foi isso que aconteceu. E isso teve uma repercussão tremenda na vida das pessoas e na vida em sociedade.
Da mesma forma, a administração pública não ficou de fora. As cidades começaram a ficar superconectadas. Com qual a intenção? De facilitar o acesso a serviços públicos por parte da sociedade. É mais um meio, mais uma estratégia de poder aproximar a população dos serviços públicos que nós, como gestores, como servidores públicos, somos obrigados a entregar. Por isso, os tribunais de contas também não podem ficar de fora dessa transformação digital. Precisam também aprender como lidar com isso e como orientar municípios, estados e União Federal para que todos acertem, para que encurtem os caminhos e encontrem soluções viáveis. Tá? E eu começo dizendo, amigos, desculpem estar me alongando, por que é dual a tecnologia? Eu explico. Foi um caso que aconteceu, meu amigo Zilmar, estávamos em Lisboa, em um evento de pós-doutorado com a USP, alguns conselheiros também dos Tribunais de Contas do Brasil, e depois de um longo dia de trabalho, porque os portugueses são bem críticos, né, quando se avaliam trabalhos técnicos, um dia longo de trabalho, nós saímos exaustos. Aí, olha, pessoal, vamos confraternizar? Foi bem cansativo e exitoso o dia de hoje. Vamos para uma região boêmia para a gente sentar num restaurante, tomarmos vinho, comer uma boa comida. Foi isso que fizemos. Estávamos em 6 pessoas, 5 casais e uma pessoa que estava sem a esposa, que não pôde viajar para Lisboa. Tudo bem. Lá chegando, após 30 minutos em que nós nos encontramos nesse restaurante, numa área mais boêmia de Lisboa, após 30 minutos, iniciamos ali o primeiro vinho, e aí toca um celular com chamada de vídeo, Zilmar. O colega, o amigo que estava sem a esposa, logicamente, normal, a esposa ligou por vídeo e falou. E aí o ciúme é natural do amor, tá, amigos e amigas? Eu também faria a mesma coisa. Ligou, quando ele atendeu, ele falou, oi, amor. E ela, aonde você está? Todos demos risadas. Ele explicou que estava depois do trabalho, que fomos para um restaurante, era uma região boêmia, mas o restaurante mostrou para todos, inclusive para a esposa, por vídeo, que era um ambiente familiar e que estávamos só colegas de trabalho com, às vezes, as esposas. E depois disso, após esse contato inicial, ela entendeu a situação, disse que o amava, então, percebam que a tecnologia conseguiu, por um lado, ligar 2 pessoas casadas que estavam distantes, milhares de quilômetros, que puderam falar em tempo real por vídeo. E, por outro lado, amigos, também traz a tecnologia a hipervigilância. O colega explicou, o nosso celular na casa deles, com os pais e filhos, todos utilizam buscar da Apple 360. Então, quando ele saiu da Universidade de Lisboa, certamente apitou um alerta no celular da esposa e ela foi conferir e quis saber onde que ele estava. Isso é natural. Faça a mesma coisa também, amigos. Tá? O ciúme é natural por quem ama, né? Mas isso explica que, por um lado, a tecnologia pode trazer muito ganho de eficiência na vida das pessoas, no trabalho, nas cidades inteligentes. Por outro lado, também traz alguns pontos de responsabilidade que a gente tem que ter muita atenção na hora de utilizar. E a ideia é essa, passar esses pontos, apresentar essa tese para as senhoras e para os senhores. Então, passando para o segundo slide. Deixa eu ver se eu consigo passar. Opa, agora tem que voltar. Ótimo. O gestor do dia de hoje, amigos, aqui no Brasil, por que eu digo que ele é um verdadeiro guerreiro? Porque é natural que ele vive apagando incêndios. As demandas sociais crescem a cada dia, saúde, educação, assistência, segurança. E os recursos são cada dia menores. Não avançam com o mesmo avanço, com a mesma velocidade das demandas sociais. Estamos diante de uma complexidade crescente de políticas públicas. É o dilema do cobertor curto. O gestor público municipal, ele faz o seu planejamento ao iniciar a gestão. Os melhores fazem. Só que, durante a execução orçamentária, ele acaba tendo que abdicar do seu planejamento de longo prazo, previsto no PPA, na LOA, para apagar incêndios do dia a dia. E eu faria o mesmo. Não é? Se uma escola municipal desaba, ele precisa garantir a segurança, a saúde e a educação das crianças. Então, ele
segura o investimento e vai repor a escola. Da mesma forma, o posto de saúde, que falta medicamentos, ele tem que parar tudo e conduzir medicamento para o posto de saúde. Por outro lado, a pressão social por eficiência, transparência e responsividade também cada dia aumenta a responsabilidade dos gestores. E a sociedade, para ela, não importa se quem tem a obrigação de fazer é município, é Estado, ou é União Federal, ou são os tribunais de contas. O que ela quer é chegar em casa no final do dia e sua casa está segura. É precisar, no final de semana, de um posto de saúde para cuidar do seu filho e lá ter um médico e ter um medicamento de qualidade. E, pasmem, todas essas informações educacionais, de saúde, de assistência social, todos esses dados são encaminhados para os municípios brasileiros. Eles possuem, amigos, já seguindo aqui o slide, eles recebem, como se fosse essa nuvem aqui cinza do lado esquerdo do slide, uma massa de dados tremenda, de informações sobre nota das crianças em matemática e português, sobre presença das crianças na escola, sobre o avanço do IDEB de cada uma das escolas do seu município. Por outro lado, os dados de saúde, por que uma enfermidade aumentou, qual foi a que diminuiu. Os relatórios da segurança pública também, todos estão chegando aos municípios, aos estados e à União Federal. E o que fazer com tudo isso? Como transformar de forma um pouco mais inteligente as soluções que nós podemos aproveitar a partir de ter essa grande massa de dados? Eu digo que os tribunais de contas têm um grande poder nas mãos, porque todos esses dados, Zilmar, passam pelos tribunais de contas. Inclusive os microdados por aluno, por CPF, que teve que passar por um posto de saúde, tudo isso é encaminhado para os tribunais de contas. Só que eles estão chegando ali, do lado esquerdo, e estão permanecendo por lá, perdidos, subutilizados. Uma massa de dados que apresenta a realidade da sociedade brasileira. E qual que é a ideia? Com o conhecimento técnico que nós temos, com o conhecimento técnico que vocês da gestão possuem, é a gente aplicar uma tecnologia de ponta para poder, a partir desses dados, a gente fazer a prevenção, a gente buscar melhores caminhos, direcionamento de despesas, avaliação prévia de receita, planejamento orçamentário que seja realista, reduzir os incêndios a serem apagados pelos gestores, para que eles possam pensar na cidade do futuro daqui a 50 anos, o que eles querem deixar para a população. Mas nem tudo são flores nesse caminho. Nós falamos da dualidade. Para cada benefício da tecnologia, há um nível de preocupação. E aqui são os principais fatores de preocupação do uso da tecnologia pela administração pública e pelas cidades que querem ser inteligentes. Primeiro, modelos opacos, né? Os algoritmos, eles não são autoexplicáveis. E aí a gente perde um pouco o gerenciamento das decisões. Se um benefício social na minha prefeitura ele é concedido a partir da automatização, como uma aposentadoria, e aí quem vai verificar os requisitos é uma IA, como que eu posso garantir que ela não está enviesando? Da mesma forma, a dependência tecnológica, quando contratamos com as Big Techs, a gente acaba repassando para eles informações valiosas. Por mais que eles tenham a obrigação de manter o sigilo e de não utilizar para fins econômicos diversos, é algo que a gente tem que se preocupar na nossa prefeitura, no seu setor, de como utilizar isso com responsabilidade, com segurança, sem prejudicar os dados pessoais das pessoas que estão sendo encaminhados para essas Big Techs. E aí temos também a contabilidade enfraquecida e o problema dos vieses, né? Sem controle da tecnologia, a gente entrega o poder desses dados para as grandes Big Techs e a gente perde o gerenciamento disso, que tem que ficar com o poder público, com os senhores, gestores, servidores e conosco também ali, para fazer a avaliação disso tudo. E aí eu trago um dado, que também é mais uma pedra no caminho. O que nós temos observado na academia, amigos? E aqui é um trabalho do MIT, nos Estados Unidos. 95%
90% das organizações privadas e públicas que estão investindo em IA generativa não tem uma mensuração se isso trouxe benefício ou prejuízo. Por que isso acontece, amigos e amigas? Porque foi uma maratona de todos, públicos e privados, de investir em tecnologia para tentar ganhar eficiência. E nós esquecemos de algo básico. O dinheiro acaba. E se a gente não fizer essa tecnologia render melhor eficiência na minha gestão pública, eu vou gastar dinheiro desperdiçando recursos que são fundamentais para apagar os incêndios. Tá? Como que os tribunais de contas, amigos, podem ajudar? Meu caro amigo Dr. João já explicou bem. A Constituição já nos assegura, meus amigos, o poder de controlar a legalidade, a legitimidade e avaliar também a economicidade. Com isso, a gente entra no aspecto operacional das políticas públicas. A gente avalia a fundo as políticas públicas. E se as políticas públicas estão sendo direcionadas por algoritmos, isso nos autoriza a auditar os algoritmos. Essa é a tese que a Constituição nos assegura ao defender a economicidade e a legitimidade, que os tribunais de contas têm uma capacidade de validar os algoritmos que estão sendo utilizados e que estão direcionando as políticas públicas a nível nacional, estadual e municipal. Como fazer, amigos? Primeiro, a grande ruptura que o Dr. João, conselheiro em São Paulo, já nos trouxe. Precisamos sair do modelo que foi bom, que apresentou muita eficiência no julgamento de contas, né? E o modelo repressivo foi importante, mas a gente precisa agora dar um olhar maior para um modelo proativo. Um modelo que seja, concomitante e preditivo, que utilize dados para focar suas auditorias naquilo que realmente importa, sem perder tempo, que possa contribuir com os municípios brasileiros apontando bons caminhos, sem estar reprovando contas, mas sim orientando para que essas contas sejam aprovadas sempre. Porque o sucesso na missão dos senhores e das senhoras é o sucesso nosso também, enquanto fiscais e controladores dos tribunais de contas. E aqui falo como conselheiro. A IA, amigos, pode, analisando aquela nuvem de dados que chega, verificar caminhos para direcionar a atuação dos municípios e dos estados, transformar aquela nuvem cinzenta de dados que não são aproveitados em caminhos ótimos para a gestão dos senhores e das senhoras. Pode fazer análise em larga escala do seu planejamento orçamentário para fim de te posicionar, olha, esse setor, essa política pública, não tem dado resultado nos últimos 4 anos. Que tal a gente substituí-la? Avalia. Você, como gestor, você é o dono. Você que indica, que determina. Avalia se essa política pública ela pode ser substituída, direcionada para um outro lugar. Se os custos dessa política pública estão realmente sendo reais, ou se não mais são reais, e aí, por conta disso, essa política acaba esvaziada. Então, tudo isso a IA pode nos ajudar. E aproveitando também em nos dar a posição de fazer um monitoramento contínuo dos avanços, dos resultados dessas políticas públicas. Não estamos fora do mundo. Os tribunais de contas e a gestão pública já têm atuado, estamos engatinhando ainda. É preciso reconhecer. Não somos o estado da arte da inteligência artificial. Vejo muitos falando aí como se fossem Elon Musk, tá? Mas estamos só iniciando um longo caminho. E digo mais, estamos iniciando sem ter um planejamento de longo prazo. Vamos acabar entrando naquele percentual de 95% de corporações que não avaliam os resultados do investimento em IA, tá? Mas eu trouxe aí para conhecimento, vou passar porque meu tempo está quase acabando, mas ficam os slides disponíveis e meu contato também, repassar a todos. Temos vários robôs aí já nos ajudando, tá? A fazer o controle. Só que não é a IA generativa com o potencial que ela tem hoje em dia que está sendo utilizado ali nesses robôs, tá? É uma inteligência artificial que já está ultrapassada hoje em dia, eu digo assim. Na gestão pública, da mesma forma, tá?
o conecta.gov.br é fenomenal para unir o planejamento dos órgãos públicos federais. Mas ele não dá insights para que vocês acertem. Ele não aponta caminhos para que aprimore, ele simplesmente faz a conexão de todos os dados para você fazer uma pesquisa. Já é importante. Está montando aquele data lake, ele está pegando aqueles dados e transformando em caminhos, mas precisa caminhar muito ainda. Deixa eu passar. O objetivo, amigos, que eu proponho e faço isso também enquanto coordenador do Plano de Transformação Digital da Tricom para os Tribunais de Contas e sendo algo que vai orientar os municípios e estados brasileiros, de que os Tribunais de Contas, o objeto do controle evoluiu. Podemos agora avaliar e auditar a engenharia das decisões públicas. E aí passa, amigos, garantir para os senhores, primeiro, um plano que, obviamente, é recomendação, é sugestão, e que vai conter também todas as contribuições dos municípios, dos estados e da União Federal, de um plano de longo prazo, para que a gente não possa acertar, sem desperdiçar recursos, entrando naquilo que é certo, encaminhando, encurtando caminhos para encontrarmos mais eficiência. A ideia é que os tribunais de contas se capacitem para avaliar a transparência, explicabilidade e supervisão dos algoritmos. Por quê? Porque, para nós, é fundamental que a decisão, ainda que fundada em tecnologia e em algoritmo para definir uma política pública, mas que o gerenciamento permaneça com os servidores públicos e com os agentes que realmente têm que decidir. Que a tecnologia sirva como um apoio, um braço a mais, às vezes até um cérebro a mais. Porém, a decisão tem que permanecer com o ser humano e com os servidores públicos de validação e supervisão. A ideia é que a administração pública e o direito administrativo e constitucional possam enquadrar a tecnologia, que não significa impedir que eles avancem nas pesquisas e no desenvolvimento, mas sim apontar regras básicas para garantir segurança jurídica, tema abordado hoje pelo nosso Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que vá garantir para a administração pública, servidores, controle e também para a iniciativa privada que eles estão atuando segundo as regras que estão claras. A ideia é essa. Podermos avançar para regular com regras claras, preto no branco, o que pode ser feito, o que não pode, quando deve ser feito, como deve ser feito e até mesmo quanto vale esse projeto. Tá? Uma informação, por que é relevante isso? Porque nós estamos no mundo inteiro investindo cerca de 67, somente no mercado brasileiro, 67 bilhões de dólares foram investidos em 2025 com as 4 Big Techs, tanto no público quanto no privado. No público, está previsto, estima-se que foram 10 bilhões de reais diretamente para as Big Techs por meio de municípios, estados e União Federal, 10 bilhões no ano passado. E estima-se que, até 2028, o nosso Plano Nacional de IA ele vai trazer investimentos federais em torno de 23 bilhões, 2026, 27 e 28. Bom, e o BNDES também está com uma proposta muito interessante para subsidiar os planos de transformação digital dos municípios na avaliação de 1 bilhão para este ano. Portanto, a gente precisa utilizar esses recursos que estão disponíveis para as senhoras e senhores da forma correta. Não há espaço para desperdiçarmos, amigos, porque cada desperdício aqui em IA significa que a saúde não foi mais eficiente, que a educação não foi mais eficiente, que poderia ser utilizado lá para superar os incêndios, tá bom? Já passando para o fim, aquelas informações que eu trouxe para os senhores mais cedo, né? 95% das organizações públicas e privadas não avaliam se os investimentos em tecnologia IA estão gerando maior eficiência. Somente 5% faz essa avaliação. E
pelo MIT, na avaliação que ele fez no estudo de 250 corporações nos Estados Unidos, ele teve o dado de que o investimento tornou o processo, seja ele qual for, de produção de um determinado produto, de prestação de um serviço pela empresa, mas que esse ciclo se tornou 19% mais lento, apesar da utilização de recursos em tecnologia, porque não houve mensuração, logicamente. Então, sem controle qualificado, essa é a lógica que eu quero trazer para as senhoras e os senhores, a transformação digital vira contratação digital. Não é isso que nós queremos. Nós queremos pensar na sociedade como ela vai ser beneficiada com a utilização de recursos e contratações em IA. E Tribunal de Contas, amigos? A gente precisa também de uma transformação interna. Os nossos auditores, que são especialistas, especializados, é um nível de profissional fenomenal, de diversas áreas das ciências e de conhecimento, eles precisam ser qualificados, capacitados, direcionados para entender também de ciência de dados. Porque se o futuro está sendo a utilização de dados para definição de políticas públicas, para avaliação de planejamento, para avaliação da arrecadação e para avaliação das despesas, é importante que eles tenham capacidade de, no futuro também, começar a ajudar a gestão propondo melhorias. Tá? Os tribunais de contas, amigos, aqui também é uma solução que a gente está trabalhando a nível nacional. É fundamental que os tribunais de contas se capacitem, é fundamental que as parcerias com os outros órgãos de controle fundamentais, judiciário, legislativo, poder também, assim como o Poder Executivo, o Ministério Público, o CGU, que todos esses órgãos possam, unidos, contribuir para que um plano nacional mais eficiente, mais eficaz, seja produzido. Tá? E também a gente não pode deixar de fora quem realmente entende de tecnologia. A gente tem um conhecimento técnico de gestão pública, vocês, muito mais. Agora, quem entende de tecnologia, amigos, no mundo inteiro, é iniciativa privada e academia. Nós temos que fazer parcerias que sejam eficientes com esse público para obter um rendimento melhor nas nossas contratações e na nossa transformação digital. Para finalizar, os tribunais de contas e a gestão pública ganham muita confiança, credibilidade com a sociedade, se a gente puder falar para eles, olha, nós vamos garantir que esse investimento em tecnologia seja eficiente para as políticas públicas na área de saúde e educação, por exemplo. Eu estou gastando dinheiro no sistema, no meio, porque eu quero impulsionar os meus resultados na vida de vocês. Tá? Por isso, a gente tem que garantir essa transparência para a gente conquistar a confiança da sociedade. Eficiência sem legitimidade resulta em uma tecnologia opaca, sem resultados. O caminho, último slide. O caminho, amigos, passa gestão pública e tribunais de contas. Juntos, unidos, nós temos que institucionalizar, criar as regras claras de como a gestão pública pode utilizar, com um plano de curto, médio e longo prazo de transformação digital. Depois, nós temos que desenvolver essas formas de contratação, esses modelos de contratação, para que os gestores públicos e os municípios brasileiros acertem, né, na transformação. E, concomitante a tudo isso, nós temos que capacitar os nossos profissionais, tribunais de contas, os profissionais que vocês são de gestão pública, para que a gente possa, primeiro, aprender como utilizar a tecnologia para gerar mais eficiência, e, segundo, podermos multiplicar esse conhecimento para a população, como eles podem também obter benefícios diretos ao utilizar uma ferramenta que está sendo apresentada, disponibilizada pelo município brasileiro. Bom. Qualidade do gasto, amigos, não é obrigação, não é mais do que uma obrigação, é a necessidade da gestão pública ser útil. Só seremos úteis para o Brasil
se tivermos com a qualidade do gasto público como uma meta diária. Tá? E eu entendo que, com o conhecimento dos senhores e das senhoras, com o uso de tecnologias certas, a gente pode ter mais eficiência, a gente pode gerar um país mais eficiente que entregue melhores resultados. Obrigado. Bom, gostaria de agradecer a palestra do Dr. Alisson e, para resumir o nosso painel, eu diria que a qualidade do gasto público, que é o grande tema do nosso painel, passa pelo controle preventivo, concomitante, como disse o Dr. João, e não o controle repressivo, que vinha sendo, né, o foco da atuação das Cortes de Contas, e que hoje, a partir principalmente da atuação do ministro Bruno Dantas, né, no Tribunal de Contas da União, que estabeleceu a necessidade de consensualismo, consenso, conversas, acordos, isso vem sendo replicado nos níveis estaduais, distrital e municipais. E um segundo ponto, né, trazido pelo Dr. Alisson, do uso da tecnologia para maior qualidade do gasto público. Então, o controle desse gasto não é apenas um controle de conformidade, mas a partir de mecanismos ligados ao controle preventivo e de tecnologia, né, passa a ser um controle muito mais de eficiência, né, do gasto. Gostaria de agradecer aos nossos painelistas pelas brilhantes exposições, pelos organizadores, pelo convite e pela organização sensacional desse evento, a todos os senhores e senhoras que ficaram aqui até agora para nos prestigiar, muito obrigada. Obrigada também aos que estão online nos acompanhando mais uma vez. Devolvo, então, a palavra ao cerimonial para o encerramento da mesa. Muito obrigada. Agradecemos a todos os integrantes desse painel pelas valiosas contribuições aqui divididas com os nossos participantes nessa 4ª edição do Congresso. E, a partir desse momento, a gente faz uma pausa para o almoço. Nós retornamos com a nossa programação às 15 horas.